Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Celebramos a Santa Missa por alma de Salustiano Alves Viana, 7º dia de falecimento, e por Maria Iná Salvador, Francisco Gaspar Martins e Elizabeth de Luca Magalhães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência escolheste São José para esposo de Maria, mãe de vosso Filho, fazei que, venerando-o na terra como protetor, mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da carta de São Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossas, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós, ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Assim, aprendestes de Epáfras, nosso estimado companheiro, que é junto de vós um autêntico mensageiro de Cristo. Foi ele quem nos deu notícia sobre o amor que o Espírito suscitou em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre. Eu, porém, como oliveira verdejante, na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus agora e para sempre. Confio na clemência do meu Deus agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom, perante os vossos santos. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava.
De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuraram e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ontem líamos no Evangelho a cura do homem de mão seca, ou melhor, a cura do homem possuído pelo demônio, que estava no templo. Jesus manda o demônio embora e, com poder e autoridade, os espíritos imundos saem. Hoje, vemos Nosso Senhor curando a sogra de São Pedro. Ou seja, ele, dentro da sinagoga, cura um homem endemoniado. E da sinagoga para a casa, ele cura uma mulher que está com febre. Um homem e uma mulher. No Evangelho de São Lucas, portanto, os dois milagres formam um conjunto que se segue ao ensino de Cristo. Ou seja, na medida em que ele prega a palavra, ele restabelece os seres humanos, homem e mulher, como se estivesse restaurando a criação a partir novamente de Adão e Eva. No homem endemoniado, ele expulsa o demônio, que é o pai da mentira, portanto, expulsa o espírito do engano, aquele que perverte o nosso intelecto. Na casa de São Pedro, ele cura a sogra, que está com uma febre muito alta. Essa febre indica não apenas os pecados do espírito, como no primeiro caso, mas propriamente os pecados da carne. Ou seja, a nossa humanidade, o nosso corpo, que está propenso ao pecado, ao qual ele, pela sua palavra, cura, fazendo-se levantar novamente do leito. Nas Escrituras, nós vemos essa relação entre o pecado de Adão e Eva. Eva apresentou, pela sua fragilidade, o fruto proibido para que Adão dele comesse. Portanto, o pecado de Eva é mais sensorial e o pecado de Adão é mais intelectual. E ele, como cabeça da humanidade, lança toda a humanidade no abismo, graças ao pecado original. Ora, Nosso Senhor vem, realiza essa cura e diz o Evangelho que, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Então vem como que um terceiro momento da ação miraculosa de Cristo. Primeiro, ele cura e liberta um homem, depois ele cura e liberta uma mulher, e agora, a partir dessas duas curas, ele começa a curar o povo em geral, simplesmente impondo-lhes as mãos. Por quê? Porque a redenção do gênero humano é operada com ordem, com equilíbrio, com uma justa medida. Ele procede de um modo didático, mostrando que
a começar de Adão e Eva, ele passa a sarar toda a humanidade, como cabeça da humanidade. O capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que é aquele que nós estamos lendo, nos apresenta de fato a genealogia de Jesus segundo São Lucas, que faz com que a geração de Jesus Cristo seja reconduzida até Adão. Portanto, é assim que ele sara a humanidade inteira, porque deste modo, indo até a cabeça, ele restaura todas as coisas como Salvador de toda a humanidade. Ele colocava as mãos em cada um dos doentes e os curava, diz São Lucas. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ou seja, na medida em que a ação redentora de Cristo começa a explodir, o demônio começa a gritar quem ele é. Por que Jesus o proíbe de dizer que ele é o Filho de Deus? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele é o pai da mentira, e a mentira não presta nenhum serviço à verdade. O demônio não é evangelista, ele não pode pregar o evangelho, ele não tem autoridade para falar nessa terra, ele não nasceu aqui, ele não é daqui, e ele age porque, lamentavelmente, a fraqueza humana lhe dá ocasião para que ele faça isso. Mas Cristo, como Filho do homem, vem para destruir as obras do diabo. E, portanto, ele não pode admitir que o demônio o pregue, fale quem ele é. Mas, na verdade, dizem os padres da igreja, que os demônios não sabiam exatamente quem ele era. A revelação da divindade de Cristo aconteceu plenamente quando Nosso Senhor desceu à mansão dos mortos, desceu aos infernos. Então eles viram que ele era o próprio Deus encarnado. Antes disso, eles estavam apenas conjecturando. E nesta conjectura, eles queriam, na verdade, acionar, de alguma maneira, as imagens que havia sobre o messianismo do descendente de Davi, para desse modo poderem estragar a obra redentora de Deus. Ou seja, as pessoas tinham uma imaginação de tipo nacionalista judeu, que o Messias viria para fazer a nação de Israel dominar todas as nações da terra, criando um governo de tipo supremacista sobre todos os demais governos. Não entendiam que o evangelho seria propagado pela fé. Portanto, o demônio, revelando quem era Jesus Cristo, estaria simplesmente pervertendo o autêntico messianismo de Jesus. Por isso que ele não permite que ele fale. Pelo contrário, quando o ambiente começa a ficar exaltado, Jesus, ao raiar do dia, sai, vai para um lugar deserto. As multidões o procuram, querem impedir que ele vá para outros lugares, que o homem sempre é assim, o homem quer segurar Deus, ele quer amarrar a graça divina, ele quer aprisionar, de alguma maneira, a ação do Espírito Santo. Mas Jesus diz: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E então, ele pregava nas sinagogas da Judéia. Ele sai da Galiléia e desce para a Judéia a fim de pregar também nas sinagogas de lá. Ele não se deixa aprisionar, ele não se deixa acorrentar. Ora, nós vemos aqui, portanto, a vontade salvadora de Deus.
como Ele efetivamente nos quer salvar. Ele tem desejo de vir até nós, de realizar com ordem, com equilíbrio, com determinação a obra da salvação em nossa vida. Ele não começa pela metade, ele não começa pelo final, ele começa pelo princípio. E ele vai procedendo de uma maneira sobrenatural que nós nem sempre entendemos. Ou seja, Deus está agindo, mas o modo como Ele age não é autodeclarado. Nós só conseguimos perceber quando nós analisamos a obra divina no seu conjunto, como nós estamos fazendo com o capítulo 4 de São Lucas. Nós estamos vendo o ministério de Cristo neste capítulo, estamos percebendo em seu conjunto a ordem pela qual Ele foi operando a redenção, primeiro um homem, depois uma mulher, depois uma redenção geral, depois uma mais geral ainda. Ele sai da Galileia e se expande por toda a Judéia. Às vezes nós achamos que Deus deveria começar por aqui e não por ali, que o modo mais adequado seria a graça divina restaurar primeiro esta área da nossa vida, da nossa família, da nossa existência, e não aquela, ao invés de nós nos rendermos à soberania de Deus e deixarmos o Senhor agir como Ele quer, do modo como Ele entende, da maneira como Ele determina. Ora, quando nós acolhemos a palavra em nossa vida, a palavra começa a operar em nós. São Paulo diz aos Colossenses na primeira leitura: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca de vossa fé em Cristo Jesus, da caridade que mostrais para com todos os santos, do amor, animados pela esperança na posse do céu. Fé, caridade e esperança. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós ela está produzindo frutos e se desenvolve, desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra da verdade do Evangelho, ela começa a produzir em nós os frutos da fé, da caridade, da esperança. Ela vai produzindo em nós, segundo a sua própria dinâmica, ela vai se desenvolvendo em nós, com essa autonomia que Jesus Cristo tem. Ele não pode ser preso, ele não pode ser segurado, ele não pode ser pilotado. Nós temos que desistir de tentar pilotar Cristo, de tentar dirigir Cristo segundo as nossas preferências. Não. Temos que nos abrir à palavra da verdade e deixar que o Senhor nos controle, que Ele nos pilote, que Ele nos governe, que Ele vá produzindo em nós conforme o que Ele quer. Mas tudo começa quando a palavra da verdade é acolhida no nosso coração. Ou seja, quando nós começamos a ouvir Deus, a ouvir a palavra da fé, quando nós deixamos Deus falar em nossa alma. Queridos irmãos, peçamos essa graça a nosso Senhor, e então Ele saberá produzir em nós o querer e o agir segundo a sua sapientíssima vontade.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os oferecemos, Pai Santo, este sacrifício de louvor, para que sejamos ajudados pelas preces de São José, a quem destes na terra o lugar de Pai do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na veneração de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo a Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para que guardasse como Pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir, e nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Bosco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Servo bom e fiel,
entra na alegria do teu Senhor.
Oremos. Reanimados, ó Deus, por este sacramento, possamos levar uma vida justa e santa aos vossos olhos, graças ao exemplo e intercessão de São José, que, sendo justo e obediente, colaborou na realização de vossos grandes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.